Nós estamos recebendo nesta manhã aqui no Tribuna Livre o advogado Jail Azambuja. Ele é quem está à frente na defesa do prefeito Gilmar Olarte. Doutor Jail, matéria veiculada nacionalmente coloca o prefeito Gilmar Olarte como um dos envolvidos num esquema de troca de cheques. O que o senhor, como advogado do prefeito, tem a dizer sobre esse fato que causou bastante repercussão, não só aqui no nosso estado, mas principalmente em Campo Grande, onde temos aí o prefeito Gilmar Olarte? Bom dia Marco, bom dia Sérgio Cruz, bom dia ouvintes. O que nós temos a dizer é o que nós dissemos em entrevista ao próprio Fantástico, e que na verdade não foi levado ao ar, não foi colocado durante a reportagem qualquer espaço para defesa. A única coisa que foi colocada naquela reportagem, que tem um tom impróprio e sensacionalista, foi algumas falas cortadas do prefeito Gilmar Olarte. E nós conversamos e demos uma entrevista longa para o repórter do Fantástico, e ele não colocou uma palavra daquilo que nós falamos. Mas o que nós dissemos e temos de reiterar a respeito disso é que o prefeito Gilmar Olarte não tem qualquer ligação com esses acontecimentos em relação a essa questão de troca de cheque. Tá? E nunca foi, e não há no processo, não há na investigação do GAECO qualquer prova de que o prefeito tenha se beneficiado disso. E na verdade também não há no processo, e o próprio Ministério Público, na acusação que ele faz na denúncia, ele não diz que o prefeito Gilmar Olarte tenha se apropriado ou tenha trocado cheque. Ele diz que aquela pessoa, Ronan, sim, é isso que o próprio Ministério Público diz na denúncia, na acusação. Ele diz que o Ronan, sim, trocou cheque com pessoas, pegou cheque de pessoas na cidade, trocou cheques com agiotas. E ele acusa o prefeito de ser beneficiário de valores que o Ronan pegou assim. Mas em momento algum o próprio Ministério Público acusa o prefeito, ou acusa Gilmar Olarte, na época então vice-prefeito, de ele pegar cheque com pessoas ou conversar com pessoas para pegar cheque. Então a reportagem e a própria chamada do Fantástico, que repercutiu tanto quanto a reportagem, ela apresenta um tom impróprio e que não corresponde à própria realidade que está no processo. Doutor, o que o prefeito Gilmar Olarte agora vai... Qual a atitude, né, que através da sua advocacia o prefeito Gilmar Olarte vai tentar, já que a reportagem não correspondeu à verdade, né? Qual será o procedimento do ponto de vista jurídico, né, que o prefeito vai tomar contra a Rede Globo? Nós temos duas atitudes a tomar. A primeira atitude é que nós vamos ingressar com ações judiciais contra a Rede Globo de televisão, contra os responsáveis por aquela reportagem, pedindo indenização por danos morais e direito de resposta. Inclusive porque ontem nós tivemos um fato novo, inesperado, que foi uma entrevista dada ao SBT pelo Ronan, e o Ronan, naquela reportagem, esclarece algumas circunstâncias importantes que devem ser analisadas agora, e mais ainda. Antes disso, independente dessa questão dessa entrevista dele, nós já tínhamos tomado essa decisão de pedir o direito de resposta para que pelo menos a Rede Globo de Televisão exiba a entrevista e as declarações que nós prestamos, colhidas pelo próprio repórter da Globo, e que em momento algum eles mostraram. Então a nossa primeira linha de atuação é essa. A segunda é o que nós já vemos fazendo desde o ano passado, no acompanhamento desse processo, com muita tranquilidade. Tá? O prefeito Gilmar Olarte,
desde o começo, nunca se negou a qualquer tipo de esclarecimento, sempre esteve à disposição da investigação, sempre à disposição do Tribunal de Justiça, tanto é que desde o ano passado ele prestou um depoimento no Tribunal de Justiça, esclareceu todas essas circunstâncias e estamos aguardando com muita tranquilidade o desenrolar do processo. O processo ainda está na fase de apreciação, de recebimento ou não dessa denúncia que o Ministério Público falou, portanto não é ainda ação penal, não é um processo contra o prefeito, é apenas uma investigação. É bom que se frise isso, que se deixe isso registrado, não é um processo, é uma investigação e só se tornará processo se o Tribunal de Justiça receber, acatar essa denúncia. Isso ainda não ocorreu. E até então, a defesa do prefeito, o prefeito vem se comportando em relação a isso com muita tranquilidade, porque desde o começo ele diz que nada deve em relação a isso e não tem relação com esses fatos. E agora, eu até tenho aqui, trouxe porque foram mostradas no programa de domingo da Rede Globo, foram mostradas algumas gravações, depois a afiliada local repetiu outras gravações telefônicas, todas assim, vamos dizer, tentando situá-las num contexto diferenciado. O que eu peço, e peço a quem está ouvindo, a população de Campo Grande, é que tome bastante cuidado com isso, porque algumas dessas interceptações telefônicas, dessas gravações que foram mostradas, elas foram mostradas só em parte. Certo. É necessário ouvir toda a conversa que tem ali, para que você entenda o contexto que ela aconteceu. E o senhor tem essa gravação? Uma delas, eu tenho aqui uma gravação que não que foi mostrada em parte no Fantástico. Eu tenho a gravação toda aqui, ela demora alguns segundos só, e se os senhores me permitirem, eu vou colocar essa gravação lá, no momento em que o prefeito, ele conversando com aquela pessoa que dá a entrevista, o AJ, que dá a entrevista ali, sim, o Salem, ele conversando com aquela pessoa, o Fantástico parou no meio a gravação. Na sequência, o próprio, na época, o próprio prefeito diz para ele que, mesmo não tendo nada a ver com isso, nós vamos arrumar, tentar dar um jeito para resolver a tua situação. Dentro da perspectiva do prefeito, então, de que havia uma ameaça de morte à família do Ronan e ao próprio Ronan. Bem, nós estamos conversando com o advogado Jair Azambuja, ele que é o advogado do prefeito Gilmar Olarte. Quero pedir até desculpa aos nossos ouvintes, porque essa gravação está no celular, né, do advogado. Nós vamos agora tentar colocar isso aqui, colocar o celular perto do microfone, para que você ouça e para que a gente conheça também essa gravação que o Dr. Jair está vai nos mostrar agora e falou a respeito. Então, vamos tentar, com a melhor qualidade possível, chegar até aí aos nossos ouvintes. Doutor Jair, fique à vontade, gostaria que o senhor colocasse, então, bem próximo do microfone, para que nós pudéssemos colocar, então, esse som, essa gravação para todos os nossos ouvintes às 7 horas mais 9 minutos. Então essa é a gravação completa, né? E essa gravação está nos autos, Está doutor? nos autos, claro, nós nunca mostraríamos uma gravação que não está no processo, ela foi mostrada até uma parte. A pergunta é porque, como nós não tínhamos ouvido toda essa gravação no dia... Eu fiz questão de colocá-la do começo ao final, e a expressão, e vou repetir aqui a expressão que o prefeito utiliza, mesmo não sendo nosso.
Certo. Nós vamos organizar. Mas é necessário esclarecer para o ouvinte, para a população e para todo mundo, por que ele disse isso. Porque na época havia uma ameaça de morte, tá? A própria pessoa, uma daquelas pessoas que foi ouvida em entrevista no Fantástico, fala isso, que ela foi ameaçada por esses agiotas, e já havia essas ameaças. Então, o prefeito não podia simplesmente dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, e vocês procurem essas pessoas que deram um golpe em vocês. Ele ali procura preservar a vida de pessoas que estão dentro da igreja dele, até hoje, que é a mãe do Ronan, os filhos do Ronan, e pessoas que estão... a própria vida do Ronan, que até estava fora da cidade por causa dessa situação. Doutor, quer dizer, antes da publicação da investigação, que é a investigação corria sob sigilo sob segredo de justiça, correram muitos boatos, né? Porque com o dinheiro do cheque, o prefeito teria comprado vereadores para derrubar o Bernal e tal. Eu não tenho todo o inquérito. Há algum indício, né, de que depois disso, tirando o cheque fora, o prefeito tenha negociado em espécie, em dinheiro, para tentar comprar vereadores? Não há isso no processo, na investigação. Embora a investigação, é bom frisar isso, ela se inicia a partir de uma denúncia de uma pessoa ligada ao ex-prefeito Cassado, e essa pessoa diz nessa denúncia que realmente pessoas teriam levantado, trocado cheque para comprar vereador e dar um golpe na cidade, e o mote inicial da investigação realmente foi esse, porque a investigação começa a partir de uma notícia crimes, que a gente chama, tá? É uma representação que foi apresentada ao GAECO por essa pessoa, uma pessoa chamada Paulo Teles. Ele apresenta essa representação, e nessa representação ele diz: contudo, a investigação, o próprio GAECO diz isso na denúncia, é importante frisar, ele diz isso na denúncia, que eles, apesar dos esforços da investigação para isso, ele não encontrou nada a respeito dessa questão, até porque os cheques que existem no processo, o mais antigo deles é de outubro de 2012, no período eleitoral, e o mais novo é de julho, agosto de 2013, época que nem havia ainda processo de cassação aberto. Então, o próprio Ministério Público verificou que não há qualquer relação desses acontecimentos, da circunstância dessa pessoa obter esses cheques na praça e trocar cheque, dar um golpe na praça, em relação à existência de processo de cassação, de impeachment, porque os acontecimentos, as trocas de cheques, no próprio processo, e o Ministério Público diz na denúncia que os fatos vão entre dezembro, ele diz dezembro de 2012 a agosto de 2013. Então, não há essa relação. E embora algumas interceptações telefônicas, algumas pessoas tenham falado algo nesse sentido. Contudo, quando elas vêm prestar o depoimento no próprio GAECO, elas não confirmam isso. Elas trocam ideias e falam em valores de milhões, algumas coisas absurdas, dando a entender até que elas sabiam que estavam sendo monitoradas e jogam essas informações aleatoriamente. Mas quando elas vêm prestar depoimentos, elas não confirmam isso. Agora, doutor Jair, o Ronan Feitosa, que é a pessoa que trocou o cheque com os agiotas, ele usava o nome do prefeito como, que na época vice-prefeito, como garantia, por exemplo, porque aí depois começou a cobrar do Ronan, e logo depois, vendo que não conseguia resolver a situação, começaram a ligar então para o vice-prefeito Gilmar Olarte. No depoimento dele que ele prestou ao GAECO,
ele confirma que ele não utilizava isso como garantia. Ele diz que ele pegou, trocou cheque com pessoas conhecidas dele, com pessoas que eram amigas dele, com pessoas que o conheciam e que confiavam nele. E perguntado também expressamente perguntado no dia, enquanto ele ainda estava preso lá em São Paulo, ele foi preso em São Paulo e foi ouvido pelo Ministério Público lá em São Paulo, perguntado expressamente se ele tinha repassado ou destinado qualquer valor daqueles para o então vice-prefeito Gilmar Olarte, ele disse expressamente que não, que os valores tinham sido pegos por ele e utilizados por ele numa finalidade. Essa finalidade, até ontem, naquela entrevista, não tinha vindo para o processo. Para nós também é uma novidade que ele diga isso, que é a finalidade para a qual ele disse na entrevista ontem, a finalidade para a qual ele efetuou essas trocas teria sido para quitar dívidas de campanha eleitoral. Ontem recebi, não é, essa reportagem através do WhatsApp dizendo que o Ronan da entrevista dizendo que era para pagar cabos eleitorais, já que os recursos para pagar os cabos eleitorais não tinha, e para ele não ficar mal ele trocou os cheques. Pelo menos foi a reportagem no SBT. Agora, o que não está totalmente fora é a hipótese de Caixa 2, né, deputado? Doutor? Pelo menos a hipótese, né? A hipótese, pagar a dívida, né? Se essas pessoas, me parece que houve um comentário dele ali, no sentido de que ele teria até, não sei se recibos dessas pessoas, se essas pessoas não constarem na prestação de contas para a Justiça Eleitoral, realmente pode haver essa questão de Caixa 2, mas na verdade eu diria até então a falta do Caixa 2, né? Seria a contratação de pessoas que não foram formalmente contratadas perante a Justiça Eleitoral, porque essas pessoas que trabalham na eleição precisam ser depois enumeradas para a Justiça Eleitoral. Então seria mais ou menos o inverso, contratou pessoas por fora e depois não tinha o recurso, porque o Caixa 2 é exatamente você ter o recurso não declarado à Justiça Eleitoral. Um Caixa 2 às avessas, né? Exatamente. E que pepino está dando isso aí. Agora, doutor Jair, qual a sua visão sobre essa crise que se instala agora? Então, na verdade, é importante que seja dito que nós temos dois aspectos em relação a isso. O primeiro é que há uma crise administrativa na prefeitura, no município. Certo. Crise essa oriunda de questões financeiras, de questões administrativas de gestões anteriores, de heranças vindas das gestões anteriores, da crise da conjuntura nacional, de uma crise a nível federal, a nível estadual, com cortes aí, nós vimos de quase 100 bilhões no orçamento da União. Então, toda essa crise administrativa que redunda nessas coisas de problemas salariais, de professores, de médicos, isso é algo que não tem qualquer relação com essa questão do processo do prefeito na justiça. Tá? Então é importante separar isso. O que aconteceu, e aqui nós temos de voltar a insistir no tom dirigido e sensacionalista da reportagem mostrada pela Rede Globo no Fantástico, é que eles tentam se aproveitar do momento da crise, que não é uma crise só daqui. Nós vemos no Brasil inteiro, professores parados, médicos parados, até no Paraná, professores em confronto com a polícia, professores em greve. Então, essa crise administrativa não é uma crise única de Campo Grande, ela é uma crise nacional da administração pública, porque o Brasil vem há muito tempo lidando com um déficit público muito grande, e isso em algum momento começa a aparecer. Agora, isso não tem qualquer relação, e é importante frisar isso, com essa questão do processo. O que houve foi que se tenta colocar nesse momento, e aqui se mostra a evidente intenção dessa emissora de televisão de prejudicar a pessoa do prefeito,
porque ela esperou esse momento de crise. Esse processo está público. O segredo de justiça dele foi levantado no começo do ano. Nos primeiros meses desse ano, o segredo de justiça dele foi levantado e ele está público lá. Então, quando você vem meses depois e requenta uma matéria, se aproveitando de um momento, de um outro momento em que está havendo toda essa crise administrativa, fica evidente a intenção de você soltar uma reportagem dessa, de algo que aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, nós já vimos tratando desde o ano passado. Eu mesmo dei 2 entrevistas coletivas a respeito desse assunto já no passado, inclusive para a afiliada local que estava presente aqui, a TV Morena. Então você vem requentar um assunto desse nesse momento, se aproveitando desses problemas administrativos, dificuldades administrativas que a prefeitura tem, que o município tem, que não é exclusivo de Campo Grande, e se tenta colocar e se tenta vincular as duas coisas. Não existe essa vinculação. Doutor Jair, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, trazendo aí o lado do prefeito Gilmar Olarte, claro, e tudo aquilo que está dentro do que o GAECO já ouviu, né? Dentro do processo, nada mais novo, mas claro, como trouxe aí pra gente essa gravação, a gravação completa do que está lá no GAECO. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder nos manifestar, de poder nos defender e dizer e reiterar que o prefeito tem muita tranquilidade em relação a isso, sempre tratou isso com bastante tranquilidade, com bastante serenidade, exatamente porque ele tem absoluta convicção de não ter e de ser inocente, não ter qualquer participação nisso e ser inocente em relação a esses fatos.